Ó, Você faz a candidato leitura. aí, Seu Eu Roberto posso faz a fazer a prece. prece? Faço a prece, sim. beleza, todos os dias. Está aqui, ó. Todos os dias. No livro Palavra de Vida Eterna. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus. Mateus 28, 20. Não te digas sem inspiração, Jesus, para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe as palavras a longa distância através da TV. Conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar as colunas da imprensa, o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é mestre, ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós os que declaramos aceitar a governança, o mentor vigilante e o espelho vivo. Basta recapitular as lições para refleti-lo e retratá-lo em nós segundo as nossas acanhadas concepções. Receberemos dele a ideia ou o socorro de que carecemos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. E assim, Jesus amado, companheiro querido, te louvamos. Te agradecemos pelos sorrisos e pelas lágrimas. Mas voltamos a te pedir, dando uma prova do nosso crer em ti, Senhor. Estaremos sempre, pela nossa carência, te pedindo paz, proteção, saúde, compreensão, respeito. Estaremos sempre te pedindo, sempre te pedindo. Que nos auxilie, que nos ajude, principalmente no que se refere ao respeito ao próximo, ao amor ao próximo. Senhor Jesus, queremos te agradecer muito, muito, Senhor, muito, pelas notícias que temos recebido pela Ana Luzia, pela Luísa, as notícias que têm nos chegado da recuperação da Ana Luzia. Muito obrigado. Nossa gratidão, muita gratidão pelos nossos pedidos estarem sendo atendidos. Te pedir por todos nós aqui presentes no momento, por aqueles que ainda chegarão, por aqueles que por algum motivo não chegarão. Pedir por todos os nossos irmãos, acometidos de todos os tipos de doenças, angústias, tristezas, melancolias, depressões. Senhor, exatamente igual a nós que neste instante nos dividimos assim. Pedimos pelos nossos irmãos constados nos nossos cadernos e nos nossos livros de prece. Te pedimos, Senhor, que nos envolva, que nos abençoe. Te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, muito especialmente os suicidas, que a paz se faça em nossas mentes e em nossos corações. Amplie as nossas mentes para que possamos assimilar o que será passado pelo nosso irmão Afrânio na noite de hoje, colocar em prática no dia a dia
e declarar a todos aqueles que desejarem te conhecer o teu valor, a tua importância junto de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Gratidão eterna. Abençoa-nos. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça. Agora, Senhor. Graças e graças, Senhor. Muita luz, muita paz. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, a Boa Fran, noite. Isa, seu Roberto, Boa Jorge. noite. Boa noite. Bom, hoje nós estamos estudando no Paulo Estevam. Alguém tirou minha imagem, deve ter sido o telefone, que não gosta de ver minha cara. Deve ser. Alguém tirou? É o seu telefone de vida própria, esqueceu. Ele não gosta da minha cara, não. Tirou minha Eu tô imagem. te vendo. Eu estou te Ele vendo tá também. apertado perto. Nem? Tá me vendo agora? Eu estou te vendo eu também. apertei. Não, eu Estou te vendo, apertei estou te aqui. ouvindo. Estava fechada a imagem. Estava Essa só a voz voz. impostada. Essa Estou voz te ouvindo linda, com né? essa voz impostada. Meu Deus, olha. Correu a notícia lá onde eu vou, nas fazendas, que eu estava com Covid. E a notícia correu agora, no final da tarde. Lá foi um monte de zap, de telefone. Deve ter falado que eu estava horrível, né? Por causa da voz, né? Bom, pelo menos o pessoal se lembra da gente, né? Então vamos lá. Nós estamos no finalzinho da primeira parte, né? Do último capítulo da primeira parte. A página no livro antigo 204, né? No livro novo, Faltava ali a 183. visão, né? Quanto? No livro novo, 183. Então tá. 183 no livro novo, 204 no livro antigo. Saulo já chegou a Damasco, já passou pelo a visão do Cristo, está cego no momento e a vida continua, né? Vamos ver o que vai acontecer por agora. Faltava-lhe a visão, necessitava de um guia, mas Jesus recomendara que entrasse na cidade, onde lhe seria dito o que tinha a fazer. Era preciso obedecer ao Salvador, que o honrara com as supremas revelações da vida. A Olha, passos... Só uma coisinha. Como intelectual ajuda muito. Era preciso obedecer ao Salvador. Ou seja, quando ele entendeu, né? Demorou um pouco, mas quando ele entendeu, ele compreendeu. E ele vai falar uma coisinha aqui que eu achei máximo, mais um pouquinho que o Emmanuel coloca aqui. Quer dizer, precisava obedecer. Essa mudança aí, é que a gente ainda não consegue nem entender, a verdade é essa. Mas a gente vai falar outra coisa aqui mais um pouquinho abaixo, dois ou três parágrafos abaixo. Então, 2 parágrafos que é realmente de suma importância também. Né? Vamos lá? A passos indecisos, ferindo os pés e cada movimento inseguro, caminharia de qualquer modo para executar as ordens divinas. Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins. É uma coisa poética que o Emmanuel coloca aí, né? A passos indecisos ferindo os pés, né? Os pés são as bases, né? E quantas vezes a gente está, né? No nosso dia a dia, nas nossas decisões, na nossa caminhada, ferindo os pés. Então, é uma coisa que o Emmanuel coloca assim, em cada movimento inseguro. Nós não temos uma visão também de tudo, né? A gente às vezes pensa que está fazendo aquela coisa correta, não está fazendo. Às vezes pensa que aquele é o caminho certo e não é. Ou então não é a hora certa. Olha quanta coisa. Aí a gente realmente às vezes se fere, né? Mas tudo é aprendizado. Tudo é coisas da vida, né? Alguém quer falar?
Nós precisamos realmente desses espaços trôpegos. Você não usou a palavra trôpego, mas esses espaços difíceis que nós damos no nosso dia a dia. É através desses espaços trôpegos que nós vamos adquirindo orientação, instrução, educação, entendimento, se fazem necessários. Se existem esses espaços trôpegos, é porque se faz necessário a todos nós, sem dúvida. É isso aí. Ele ainda fala mais aqui, era imprescindível não esquecer os fins, o objetivo. Se nós temos um objetivo, tudo isso pode acontecer, né? Mas é necessário, né? Aquele que perseverar, né, será salvo. Boa noite, prima. Boa noite, Gordinho. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, Elisa. Importava o olhar em trevas, o regresso da caravana a Jerusalém, a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco, a falsa suposição dos companheiros a respeito da inolvidável ocorrência, a perda dos títulos honoríficos, o repúdio dos sacerdotes e seus amigos, a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino. Parece que ele está falando para nós, conforme naquela carta famosa, né? A palavra da cruz é loucura. E ele encarou a loucura, né? Ele aceitou, encara, né? Perdeu tudo que era do mundo, ele perdeu ali naquele momento. Ou vai perder mais um pouco ainda para frente, né? Ele realmente se torna um homem espiritual, né? Ele parte para isso mesmo. Deixa de ser o homem do mundo para um homem espiritual. Mas o cara é muito forte mesmo. Nós vamos ver essas viagens dele, nossa senhora, muita força, muita vontade, muita disciplina, muita determinação. Pode falar em cima. Era imprescindível não esquecer os fins, a finalidade dele. Esse que é o bonito nele, essa mudança. Ele se propõe a algo e vai. Com todos os problemas do mundo. E naquela época os problemas eram maiores que os de hoje, né? A gente imagina, né? Hoje tem lugar do Brasil que a gente já é um sufoco, imagine naquela época. Sem automóvel, sem avião, sem barco, sem nada, só na canela, né? E quando pega um barco, com ele mesmo afundou o navio, a gente vai ver lá para frente. Aí foi para a ilha para se socorrer, veio uma cobra e morde. Olha que negócio, que programa legal que ele faz, né? Dessas viagens dele. Alguém quer comentar? Eu só gostei eu só vou falar isso. Esse Paulo era peitudo, tá? Tanto antes quanto depois. Você vê, muitos de nós, né? Choveu, vamos falar sem espírita. Choveu. Não nada. Poxa, eu tenho que andar muito, não vou não. Nem chuva não, o último dia da novela o centro ficava vazio. Boa noite a todos. Boa noite. E a gente quer vamos dizer assim, eu vou pro nosso lar, é ruim, hein? Se chegar no Alfredo já é um prêmio, né, lá no Mensageiros. Eu acho que nem o braço do nosso lar, da mansão, que foi falado na última quarta, a gente não vai. Não tem. Vamos ser otimistas. Chegar lá já tá bom. Alguém mais quer comentar? Então vamos embora, Elisa. Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito. Seria fiel até o fim. Gente, é isso aí, olha só, é isso aí que eu estou falando há um tempo. Só queria saber se Deus havia mudado de resolução a seu respeito. Que antes de tudo, olha o que ele fala, ser-lhe-ia fiel até o fim. Aquela questão da fé que a gente fala, fidelidade. Isso é fé. Isso aí é a verdadeira fé.
É isso aí que a gente tanto comenta. Deus, nós lemos naquele dia que nós fizemos o estudo da gratidão, né? Deus sempre em primeiro lugar. Até na hora de agradecer, né, que a Joana recomenda a gente, sempre Deus acima de tudo. Com todo respeito ao nosso mestre, que está aí abrindo nosso caminho, iluminando tudo para a gente, né? Mas ele mesmo fala, não vim aqui senão fazer a vontade do Pai. Ele é bem claro com isso. Só vim aqui senão fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele também estava aqui cumprindo o que Deus determina. Então, as leis divinas que a gente tanto aprende aqui, principalmente no Livro dos Espíritos, né? É um farol que a gente não tem ideia. Tudo bem, eu ainda não estou aplicando, não estou conseguindo vivenciar, viver essas leis, mas já é um farol, está mostrando. Aumenta a responsabilidade. Aqui para frente, nós já temos, né, como escolher. Aí é o tal do intelectual. Pergunta 780, né, do Livro dos Espíritos, né? Porque é preciso vir o intelectual primeiro, engendrar, que eles usam a palavra, engendrar o moral. Que a gente tem que aprender a escolher, né, o sim, o bem e do mal. Sabe? Aprender para poder escolher, para poder saber que realmente é um bem ou um mal. Então, Saulo, ainda, ele não abre mão disso. Ele vai seguir Jesus. Ele viu que Jesus era o Messias que realmente que todos os profetas falaram durante o Antigo Testamento. Mas a fidelidade a Deus, jamais. A gente vê que está acima de tudo. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre os aprendizados, né, a cultura. Por um acaso, você pode ficar com tudo que você aprende, por exemplo, nasceu o médico, depois nasceu o engenheiro, depois nasceu grande matemático, físico. Pode ser que essa pessoa nasça como uma pessoa ignorante e não consiga aprender nada em alguma encarnação nova depois disso tudo? Pode que se vier com problemas no corpo físico. É o que a gente, né, a gente vê muito isso aí. Tá? O Vicente Moretti é um exemplo. Ali havia, pelo que a gente entende, não vamos falar que mas a gente pode supor que ali havia grandes generais, grandes estrategistas, grandes governos, grandes políticos, inteligentíssimos. Mas só dessa forma, de uma forma normal, assim, por exemplo, uma pessoa ser uma pessoa... Não, isso não acontece. Não, porque está latente nele. Ele vai ver as coisas acontecer e vai pescando, né? Vai pegando. Aí vem aquele músico. O garoto com 5 anos senta no piano. Entendeu? Ele já foi em outra vida, não, eu tô né? Agora, se ele vier... Igual o seu Roberto, acho que botou no eu assisti grupo, o garoto. uma menina, né? Mesmo com todos os problemas, ela não perdeu a agilidade das mãos, né? E isso não foi cortado no reencarne dela, na progressão reencarnatória. Mas pode ser, não é apagado, mas pode, como se colocasse um véu na pessoa para ela não usar todo o aprendizado que ela teve por algum motivo, sem ser uma doença mental. Pode acontecer isso? Não precisa ser uma doença mental. Vem travado alguns neurônios por aí no dentro do cérebro que a gente não entende, né? Que não vai dar para ele ou ela, né? Desenvolver o intelecto, né? Mas não deixa de ser um travamento, tem que ser um travamento. Não pode ser dessa vida, vai ser tipo assim, uma vida de alguma coisa que tem que, né, resgatar ou viver, né, para alguma dificuldade, para não usar bem, com certeza. Tá ok, obrigado. Eu estava lembrando aqui, o avô do André Luiz, que não era um qualquer, né? Ele é um cara capaz, inteligente, tudo mais. Tinha recursos. Depois ele veredou pelo caminho da agiotagem, né? Aí ele vai encarnar, vai ser, né? A aprovação dele vai se tornar-se um pedreiro. Né? Então, todo o conhecimento, desenvolvimento do seu intelecto vai para onde? Vai para o adormecimento. Ele vai desenvolver-se em outra área. Por mais que ele queira, ele vai encontrar limitações em função do veículo físico estar limitado para tal. Então, a manifestação fica um pouco mais... Fica sobre o cabresto, vamos dizer assim, né? Esse é o engendrar, para a gente aprender lá a questão do arbítrio, né? Do certo e errado.
Poder saber escolher, né? Quer dizer, saber escolher não, saber porque está escolhendo. Que aí está vendo que está fazendo errado e continua no errado. Né? Isso é um problema, isso é um problema. Eu gostaria até de comentar, se você me permitir, fora da pergunta da Consuelo, o que você acabou de comentar aí. Eu assisti hoje o Arthur Valadares, tá? Deve estar com umas 17 horas, mais ou menos, Reforma Íntima. Ele chamou uma observação que ele fez, que normalmente a gente toca nesse assunto, mas a gente fica só na ilação, a gente não, né, fica muito na superfície. Ele contando essa questão, isso que a gente estava comentando aí, que o Paulo era casca grossa, e o Estevão também, ele era um cidadão que não deixa, ele ia à luta. Né? Ia à luta. Você viu que ele, né, Estevão lá por várias vezes. É isso aqui ele está colocando. Ó. Saulo, com profunda sinceridade, lhe caracterizava as mínimas ações, porque os dois estavam assim, carne e unha. Para mim, na minha concepção, estou falando eu agora, tá? Então, só queria saber que Deus, né, havia mudado de resolução a seu respeito, se ele ia fiel até o fim. Porque o entendimento dele aqui, né, ele está colocando Deus, porque ele tem essa concepção aí, Saulo ainda, né? Depois que ele começa... E aí você falou uma coisa boa. Nesse momento, ele se coloca à altura de Estevão, tá? Deus em primeiro lugar. Estevão foi assim o tempo todo. A diferença para Saulo e Estevão é que a gente compreende da questão da personalidade, que eu falo que o espírito não é bem personalidade, mas vamos usar esse nome. Né? O Saulo mais atirado, mais guerreiro, né? Né? O Estevão não, mais na dele, mais tranquilo. Mas o Estevão também, né, sabia agir com energia no falar. E a luta. E não se irritava, não se nada disso. Chegava, não. Isso que irritava os outros até, né? Ele ia no ponto certo, com o argumento corretíssimo, né? E com a inteligência, o próprio Saulo, do pensamento dele, que ele pensa. Poderia falar que o pessoal da Casa do Caminho eram tudo ignorantes, isso e aquilo, mas pô, o Estevão era uma inteligência. Ele mesmo se entende que o Estevão era mais que ele, né? Essa é a grande realidade. Né? Mas esse nível de questão de Deus em primeiro lugar, fidelidade, né? A gente vê que ele realmente não abandona isso. Isso é importante. Vamos lá, Elisa? Abre. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, 2 homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam, aqui e ali, sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem Tarsense, formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes. Costumava aplaudi-lo nas sinagogas, mas, vendo passar na via pública aqueles 2 homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-los naquele rapaz que caminhava cambaleante, de olhos mortos. Fim da primeira parte. Aqui foi uma coisa que é interessante, que lá na roça, quando a poeira estava um negócio muito feio mesmo, eu me lembro quando chovia que o pingo de água caía da chuva, caía no chão, a poeira levantava, gente. Antes de molhar mesmo o chão, a poeira ainda levantava. Era uma coisa impressionante. Imagine lá no deserto, né? Bom, então acabou a parte 1 do livro Paulo Estevão, é dividido em 2 partes. A primeira parte é sair, mostrando para a gente, tá, todo o trabalho que a espiritualidade teve com essa questão da virada do Saulo, né? Dele ir para o caminho correto. E ele passa a ser aí, conforme Jesus vai falar para Ananias daqui a pouco, né? Este é o vaso escolhido, ou seja, ele já reencarnou para isso.
ele passa a ser, a partir desse momento, o maior divulgador do cristianismo. Tá? Ele, logo depois, daqui a pouco, tudo isso vai ser nos mostrado, né? E ele teve a visão, viu que se aquilo ali, aquela doutrina, ficasse presa em Jerusalém, ia se acabar abafada pelo judaísmo. O judaísmo usava de 1000 artimanhas, que nós estamos vendo aqui, né? 1000 modos para realmente... Nós vamos ver o judaísmo interferir muito na Casa do Caminho, né? O próprio Paulo, lá na frente, ele vai voltar de algumas viagens, chegar na Casa do Caminho e tomar um susto. E o próprio Tiago, quando ele tinha um problema, praticamente se tornar um verdadeiro judeu ao pé da letra, que ele era judeu, né? E ele vai ver muita coisa e fugia do cristianismo. Aí a gente vai vendo que o cristianismo, desde o seu início, né, sofre pressões nossas, mundanas, mas a força do que Jesus deixou, né, seus exemplos, suas palavras, ensinamentos, é tão forte e nós não conseguimos apagar isso. Eu falo nós, tá? O mundo cristão, né? Não conseguimos apagar. Aqueles que entenderam logo foram embora. Os que não entenderam estão aqui, mas alguns já estão abrindo os olhos. Outros ainda vão demorar a abrir um pouquinho. A cada um no seu tempo, né? A doutrina cristã, ela não obriga nada a ninguém, né? Quem quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e carregue. Ou seja, Jesus realmente não bota a faca no pescoço de ninguém, né? Ele dá a oportunidade, mostra e espera. E misericórdia quero, sacrifício não. A gente vai ver nas palavras dele mesmo. Agora vamos conhecer o futuro Paulo, tá? Começar a vida dele já como cristão. Vamos ver os primeiros acontecimentos aí. Bom, então nós vamos começar o primeiro capítulo da segunda parte, que se chama Rumo ao Deserto. Na página 187 no livro novo. O livro antigo é a Frane. 205. Então, vamos lá. Aonde iremos, Senhor? Atreveu-se Jacó a perguntar timidamente, logo que entrava nas ruas tortuosas. O moço tarfense pareceu refletir um minuto e acentuou. É verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Sinto precisar mais de assistência moral que de repouso físico. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? Olha o ombro amigo aí. O Sadoc não é um amigo dele. Olha, o Sadoc é o responsável por isso, tá? Se a gente nos lembrarmos do início do livro, né? O livro começa, Emmanuel, mostrando para nós o Saulo, né? Numa biga, vestido a grega, numa biga romana, né? Atleta, bonitão, etc. E aparece na casa do Saulo quem? O Sadoc. Já ouviu falar de um pessoal aí maluco, um tal de pessoal da Casa do Caminho, curaram até meu tio que estava cego. Então o Sadoc é quem foi o grande responsável por isso aí. Aí falo responsável porque ele que apresentou o Saulo ao movimento, né, da época cristão, né? Então ele vai procurar o grande amigo dele da lá, que morava lá, né? Em Damasco, Síria, né? Na Síria, né? Então vamos lá. Sei, respondeu o servo compungido. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei em uma estalagem. Não se passou muito tempo e eis à porta de um edifício de singular e soberba aparência. Muralhas bem delineadas cercavam extenso átrio adornado de flores e arbustos. Descansados junto ao portão de entrada, Saulo recomendou ao companheiro: não convém que me aproxime assim sem aviso. Jamais visitei Sadoc nestas condições. Entra no átrio
Chama-o e conta-lhe o que se passou comigo. Esperarei aqui, mesmo porque não posso dar um passo. O servo obedeceu prontamente. O banco de repouso distava a alguns passos do largo portão de acesso. Mas, ficando só, ansioso de ouvir um amigo que o compreendesse, Saulo identificou o muro, tateando. Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente, atingiu a entrada, ali permanecendo. Acudindo ao chamado, Sadoc procurou saber o motivo da visita inesperada. Jacó explicou, com humildade, que vinha de Jerusalém acompanhando o doutor da lei, e desfiou os mínimos incidentes da viagem e os fins colimados. Mas, quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos, estupedificado. Pronto, saiu. Eita. Mó trava-língua isso aqui. Custava-lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que, por sua vez, mal encobria o próprio assombro. O homem falou, então, do mísero estado do chefe, da sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar. O amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões em uma resposta desconcertante para Jacó. O que lhe conta é quase inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se impossível acolhê-los aqui. Desde anteontem, tenho a casa cheia de amigos importantes recém-chegados de sítio a uma boa reunião na sinagoga. Para uma boa reunião na sinagoga sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos. Olha só, era amigo, né? Grande amigo, né? Sabe aquela história de antigamente, né? O Zorro, né? E tinha um índio tonto, né? Você se lembra da história? É parecida. Na hora do sufoco mesmo, que o Zorro falou, olha, tonto, nós estamos cercados de mais de 1000 índios. E o tonto viu que os índios estavam vestidos para a guerra, viu o Zorro branquinho, né? Pele vermelha. Aí chega, nós quem, cara pálida? Ou seja, na hora do sufoco, o tonto, ó, se mandou. O mesmo aqui, nosso amigo. É um amigo, tá? Dos bons momentos, lá do poder, né? Das farras, do dinheiro. É um amigo do mundo mesmo. Eu acho que, poxa, qualquer um outro chegaria, pô, vamos fazer o seguinte, vamos botar num quartinho lá atrás e depois eu vou lá, né? Tá bom, para ver primeiro se podia apresentar os outros amigos ou não, mas você vê como sem crítica ao Sadoc, né? Será que nós também, de repente, não faríamos a mesma coisa, de acordo com a situação, né? Não sei. Nós quem, cara pálida? É bem possível, não é impossível, não. Não é, infelizmente. Né? Aí eu vou falar, né, que chegou na hora errada, né? Ai, vamos lá. Senhor, que lhe direi? Interpôs Jacó hesitante. Diga que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado e enfermo, e como vês, a noite é tempestuosa. Sadoc refletiu um momento e acrescentou: não será difícil remediar. Na próxima esquina, vocês encontrarão a chamada Rua Direita. E depois de caminhar alguns passos, encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde, procurarei lá chegar para saber do ocorrido.
Despachou. É essa a palavra certa? Vamos lá. Ouvindo palavras tais, que pareciam mais uma ordem que resposta a um apelo amigo, Jacó despediu-se surpreso e desanimado. Senhor, disse ao rabino regressando ao portão de entrada, infelizmente vosso amigo Sadoc não se encontrava em casa. Não está? Exclamou Saulo admirado. Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Caramba. Vamos lá. É que quando tira um sentido da gente, o outro apura, né? Vamos dizer assim. Seu Afrânio, ele aqui em cima ele coloca que não queria expor, um dos motivos era expor o amigo, né? A crítica, as observações. Mas na realidade acho que ele fez por ele mesmo, não quis receber aquele falso amigo, né? Claro, ele fez por ele mesmo, né? Porque recebe qualquer um aí em casa e tal, porque no estado que ele se encontrava, né, não ia parecer que era o famoso doutor da lei, né? Aí ele, por questões políticas, né? Questões políticas, até porque ele podia, com certeza, muito milionário, muito rico, não precisava entrar onde estavam todos os convidados, né? Passava que eu por falei, um local, pelos fundos. Quartinho lá, botar no quartinho. Aquelas casas eram grandes, né? Tinha vários quartos, né? Botar no quartinho Pelos lá no fundos. canto. Ele não se apresentava como doutor da lei, né? Naquele momento. Deixava ele lá quietinho e falar, daqui a pouco eu vou conversar contigo com mais calma, que eu tô com visita, pronto, né? Mas é aquela famosa amizade do mundo, né? A amizade que tá tudo bem, eu tô contigo. Tá tudo bem, eu tô contigo. Não está bem, não te conheço. Não é isso? É isso. Quem mais quer comentar? Vamos lá, Elisa. Diante daquela observação tão expressiva e sincera, Jacó não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera, a atitude reservada e fria de Sadoc. Vamos lá. Já vou, deixa a moto passar. Okay. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouviu, mudo, enxugando uma lágrima. Não contava com semelhante recepção da parte de um colega que sempre considerara digno e leal em todas as circunstâncias da vida. A surpresa tocava o filho. Todo mundo já passou por isso, né? A gente pensa, né? Os amigos, e às vezes o amigo é aquele que a gente mais imaginou que realmente na hora de sufoco chega junto com a gente, tá junto ali. É interessante isso aí. Aí vem a decepção. Isso é normal, porque é amigo do mundo, não é amigo da pessoa. É diferente. Amigo do momento. Tá? Bom, isso aí, vamos lá. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo que abandonasse um amigo doente às intempéries da noite. No entanto, no rebojar de mágoas que começava a entumecer-lhe o coração, recordou repentinamente a visão de Jesus e refletiu que, efetivamente, possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Olha só o que ele está usando aí já. Já está usando o Evangelho. Tá? Se lembrou de Jesus e possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer. O intelectual, a razão, está se juntando ao sentimento. E ele mesmo vai agora, né? Talvez fizesse o mesmo. Que a gente está comentando aqui desde, né? Com essa história. Talvez fizesse o mesmo. Então,
E está começando realmente a ter o olhar de Jesus. Se colocando também acima e não criticando mais o Sadoc. Já passa a aceitação. Ele não vai guardar mágoa do Sadoc. De ninguém. Vamos lá. Alguém quer comentar? Concluído o relato do companheiro, comentou resignado. Sadoc tem razão. Não fica bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem à mesa amigos de responsabilidade na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um estafermo e não um hóspede. Aí eu fico imaginando se a gente vai ter em casa assim, os senadores aí vai ter um jantar lá em casa só com os senadores, Romário, não sei quem. Ai, meu Deus do céu. Eu prefiro ver o cara lá, o Saulo, lá todo estrupiado. Meu, vem você para minha casa. Bota esse pessoal para fora. Desculpe. Tá no estudo, mas eu tô fazendo uma comparação do dia de hoje. Ai, ai, ai. Essas considerações comoveram o companheiro, que, aliás, deixara perceber ao jovem rabino os próprios receios. Nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificados. O procedimento de Sadoc talvez lhe houvesse aumentado a desconfiança. Suas advertências eram reticenciosas e hesitantes. Parecia intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conselhos. Sadoc era judeu, tá? Era homem de confiança de Saulo. Mas não era só o Saulo que agia assim, não, tá? Outros também. Então, como ele é tal negócio, né? Tirou a camisa, botou outra camisa, né? Não joga mais no mesmo time, geralmente passa a ser inimigo, né? Não é adversário, não. O negócio lá, a briga pelo poder era muito. Nós vimos, né? Nós vimos como é que fala? O andar do Saulo. Tudo pelo poder. Nós vimos durante o primeiro capítulo. E o Sadoc conhece tudo isso aí. Então já fica pensando pelo Saulo e por ele também. Né? Pela segurança deles. Mas vamos lá. Nos conceitos mais simples evidenciava o medo de ser acusado como portador de alguma expressão do caminho. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Fora verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas, de hora em diante, consagraria a vida a Jesus. Assim, comprometendo a quantos deles se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu, nas decisões do dia, o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. Coitado de Jacó. Vamos lá. Com efeito, depois de convenientemente instalado na modesta estalagem de Judas, o companheiro falou-lhe preocupado: Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas, possuante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos. Poderás partir ao amanhecer. Aquela voz, antes agressiva e autoritária, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis. Ele fez um curso de beato, né, Elisa? Botou a camisa assim, Senhor, né? Vamos lá.
Entretanto, Senhor, estou hesitando, disse o velho já picado de remorso. Estás cego, necessitas de auxílio para recobrar a vista e sinto, sinceramente, deixar-vos ao abandono. Não te preocupes por minha causa, exclamou o doutor da lei, resignado. Quem te disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, continuou Saulo, como a confortar-se a si mesmo, Jesus mandou-me entrar na cidade, a fim de saber o que me convinha. A fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorado o que devo fazer. É interessante aqui, né? Que a confiança, né? Viu Jesus uma vez, Jesus realmente fala para ele, entra na cidade que te diria o que fazer, né? Mas isso aqui a gente lembra logo no o primeiro patriarca hebreu, Abraão. Abraão era um homem rico lá na Caldeia, era caldeu, né, em Ur. E um dia, né, ele também teve essa visão, uma visão. Né, ele acha que é Deus, mas nós sabemos que é algum mensageiro, algum anjo, algum espírito superior. Está lá na Bíblia isso, né, que fala: Abraão, larga de tudo, de tua parentela. Caramba, tava... de repente vai falar, sério. Larga de tudo, tua parentela, pega tudo, tua família, tua mulher e teus filhos, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. É a procura dos hebreus de Moisés depois da terra do Canaã, né? E Abraão, que é considerado o pai da fé, que é o maior exemplo para todos os judeus, poxa vida, alguém chega para mim e fala, Fran, larga tudo aí, ó. Pega a Margarete e teus 2 filhos, some no mundo que eu vou te mostrar um lugar para você morar e tal. Gente, vai ter fé assim, não. Isso é verdadeira fidelidade. Saulo está mostrando a mesma coisa, essa fidelidade. Né? Fidelidade mesmo, uma coisa impressionante mesmo. Nós vamos pensar em tudo. Nossa segurança, segurança da família, isso e aquilo. Saulo não está mais pensando nisso. Abraão também não pensou isso. Lógico que o Abraão tinha bens, né? Levou, né? Tipo, ó, naquela época, quando a família se mudava, era uma comitiva, né? Mas ir para um lugar desconhecido é muito peito. Realmente significa, mostra para gente que a verdadeira fé, a fidelidade é isso aí. Não ter receio. Não ter receio de forma alguma. Deus me proverá. Que a gente escuta falar sempre, né? Bom, alguém quer comentar aí? Então vamos lá, Elisa. Eu posso acrescentar, primo? Pode. Eu acho essa passagem da conversão do Saulo um dos momentos mais bonitos do cristianismo, né? Até porque Cristo mostra a humildade de se estar ali presente, dialogando pessoalmente com Saulo. Eu acho que isso foi uma humildade, um perdão que ele aplica a Saulo. E que o Saulo não ficou preso às culpas, aos remorsos, né? Ele se deu o auto-perdão e partiu para ser servidor do Cristo, tentando fazer dali para frente só acertos. Deixou os erros para trás. É exatamente isso que nós temos que fazer, né? Não ficarmos nos colocando na posição de vítima ou ficar com remorso pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer e seguir em frente tentando fazer o melhor. Foi só para acrescentar. Não é naquela história, isso está me acontecendo, porque eu fiz alguma coisa lá para trás. Não, está acontecendo porque há necessidade que aconteça, esquece se fez alguma coisa lá para trás. Não é. Então, se está no esquecimento é para não tentar nem lembrar o que fez, é para consertar. O famoso resgate está aí, é isso aí. Em momento nenhum, Saulo olhou para trás. Né? A única coisa que ele fala em todas as suas cartas
lá de trás, é que ele fala que eu tenho um espinho cravado na carne, que é justamente o apedrejamento de Estevão e a morte de Abigail, que é o famoso espinho cravado na carne. Isso aí ele... Mas, né, Abigail e Estevão nem se incomodaram com essa questão aí, né? Perdão imediato. Espíritos evoluídos não tem nem conhecem a palavra perdão, que já é deles. Acho que perdão é para a gente que está aprendendo, né? Ah, tem que perdoar, tem que aprender a perdoar. Isso não, é uma coisa tão natural deles. Não é isso? Ele não ficou se remoendo no remorso, né? Poderia ter feito isso, ele não ficou mastigando isso, ele seguiu em frente, tentando acertar sempre, né? Espero que o pessoal da palmatória seja assim também, tá? No futuro, né? Ah, Deus palmatória. Ah. Eu também Vai, estou Primo. torcendo por isso, para não ficar preso a uma palmatória. Tudo bem? Alguém mais quer comentar? Vamos lá, Elisa. Volta, Elisa. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava desconcertado e oprimido. Entretanto, malgrada a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado, e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair seus íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã. Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. Olha só que coisa interessante, né? Ele estava só, né? Cego temporariamente, e começa aí as suas meditações profundas e tristes. Ele agora, daqui a pouco, ele vai fazer mais umas bobagens ainda, não para o mal, tentando fazer o bem, mas de uma forma muito, né, muito prematura. Depois vai para o deserto, daí fica 3 anos lá, também meditando e aprendendo. E depois que ele volta, que também dá muita confusão, que jogam ele lá em Antioquia, né? Ele fica mais 5 anos. Olha que ele era um grande orador da época, 5 anos, boquinha fechada. Isso também é um ensinamento para a gente. Aqui no momento ele está sozinho, desamparado, cego, não é isso? Em um lugar, né, desconhecido, que tinha alguns conhecidos, o maior conhecido dele já o negou, e está utilizando isso aqui para meditar, equilibrar, né? Botar os pingos nos is. É muita coisa que a gente aprende aí. Vamos lá? A bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que de quando em quando vinha saber de suas necessidades, mas em vão o hóspede foi convidado a repasto de diversões, porque nada o demovia do seu taciturno isolamento. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Nossa, 3 dias, conforme a Emmanuel fala aqui, né? Rigorosa disciplina espiritual. Fiz isso, tá pronto, tá feito. A prima falou aí, fiz. O que é que eu vou fazer agora? O que é que deve ocorrer comigo agora? E o que eu posso fazer no futuro? Então, ele realmente só nos ensina, né, que aquele momento que ele estava numa situação muito complicada, ele está aproveitando para quê? Para organizar o seu futuro espiritual, né? Que até então tinha sido mundano. O Saulo era o homem do mundo.
o Paulo vai ser um homem, né, espiritual, um homem totalmente diferente. Apesar de todo o seu jeito, seu modo, né, que era assim. Ele era fariseu mesmo, ao pé da letra. E vai falar lá no final do livro, lá no final do Atos dos Apóstolos, né? O que é que vocês estão me estranhando, povo de Jerusalém? Eu sou fariseu. Né? Aí ele vai falar, sentei-me aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da época dele, né? Quer dizer, sou fariseu mesmo, né? Com PH, né? O F lá era PH, é outra letra, não tem F lá. É Parushi, não é nem fariseu. Olha essa coisa interessante. Eu esqueci, é PEI, PEI. O PEI, no início da frase, é P. No meio é F. Vamos lá? Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os gente, peraí, tá difícil hoje, correligionários, que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada, no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os cegos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolher a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Olha o que né, a gente aprende, né? Essa questão dos níveis de evolução, níveis evolutivos. Né? Todo mundo tem até uma condição de aprender algo mais, muita coisa a gente também não consegue pegar. Passa muito desapercebido de nós. O que o Emmanuel está colocando aqui, que o Saulo viu isso. O que aconteceu com ele, aqueles não estavam em condições de compreender. Não estava na hora deles. De repente, aqueles que estavam com ele lá com o Saulo lá no deserto, já reencarnaram várias vezes, eles são aí. É o Haroldo Dutra, é o Divaldo, tá? Estou brincando aqui, mas estou falando assim, pode ter evoluído muito. Hoje, serem sim, pessoas de ponta aí no cristianismo, né? Então, o que aconteceu com ele, realmente, ele compreendeu. E de imediato, é o que a gente está comentando aqui o tempo todo, né? De imediato. Não teve, daqui a pouco vou pensar, será que está certo, está errado? Nada disso. Bom, e ele está falando aqui sobre a briga que ia haver. Ele já está se preparando. Está se preparando para o resto da vida dele. Esses 3 dias. O resto da vida deles. Vamos lá? 8h30, a gente vai continuar ou vai parar? Já deu hora. Agora que eu olhei para cá, que eu vi 8h30. Não, eu estou empolgado aqui, tá vendo? Hoje ninguém falou nada, só eu. Se quiser terminar, dependendo se o pessoal aceitar, a gente termina esse parágrafo. Senão, a gente para. Eu me paro aí mesmo, nós uma pobreza mental. Tá bom, então. Que dia vai ser o próximo? É dia 29, senhor? A gente está no apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia. Ou você quer voltar aqueles 3 dias de Damasco? Vamos voltar aqui lá em cima, melhor. Esse negócio rapaz, dá um azar. Isso não sou supersticioso, não, viu? Tem que dar um azar tremendo. Ai, meu Deus do céu. Essa é boa, cara. Então vai ser que dia 29, senhor Roberto? Exato, 29. 29/9. Vamos voltar lá para Damasco, que é melhor. Não vamos ficar na rua, não, nem né? Vamos voltar para Damasco. Bom, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Tá tudo bem? Ficou todo mundo muito calado? Tudo bem.